Olá, bem-vindos e bem-vindas à terceira semana do Ensino Fundamental 2. Eu sou a Rafaela Nico, sou professora de História aqui da rede e também trabalho na gerência de anos finais. Bem, desde 2022, a gente realiza uma vez por ano esse encontro que tem mesas, rodas e vivências por toda a cidade do Rio de Janeiro, sempre no intuito de proporcionar experiências que contribuam com a nossa prática educativa. Lembrando que a terceira semana do Ensino Fundamental 2 está ocorrendo entre os dias 26 até 28 de junho e terão atividades tanto pela manhã quanto pela tarde. Outra coisa que vale lembrar também é que todas as mesas elas vão ficar aqui no canal da Multirio no YouTube. Esse ano, o nosso tema gerador são projeto de vida e as adolescências. Então, é um evento pensado e planejado pela gerência dos anos finais, dentro da Coordenadoria do Ensino Fundamental, da Subsecretaria de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bem, é uma semana dedicada aos estudos, às partilhas de saberes, às trocas de experiências, tudo ao redor do nosso tema gerador, que eu vou repetir para vocês, que é projeto de vida e adolescências. Bem, essa é a nossa mesa sobre arte, ciência e saúde nas adolescências. Para começar uma mesa tão importante dessas, eu vou trazer aqui uma mulher incrível e fundamental para a gente pensar em saúde mental, que é a Anísia da Silveira. Então, eu vou ler aqui uma frase dela, vou até aqui ler para não ter erro. Bem, a Anísia da Silveira fala que é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. A gente sabe muito bem, né? Para quem não sabe, na verdade, quem foi a Anísia da Silveira? Anísia da Silveira foi uma mulher que praticamente revolucionou o setor psiquiátrico no Brasil. Ela é muito conhecida por sua sensibilidade, por sua coragem e, principalmente, por não usar métodos agressivos no tratamento dos seus clientes, assim como ela chamava. E ela vai usar muito a arte, né? A arte, as imagens do inconsciente, como é o próprio nome do museu do Instituto Anísia da Silveira. Bem, a arte ela sempre está ali na nossa vida, querendo ou não, ela está sempre permeando os nossos cotidianos, né? O que seria do ser humano, afinal, sem a arte? A própria OMS, quando vai lançar as questões de saúde, também ela vai falar sobre arte. Bem, para a OMS, as artes são adequadas para ajudar, compreender e comunicar conceitos, emoções, estimulando todos os sentidos e, segundo esse órgão global, é especialmente benéfico para a saúde mental. Daí a gente pensa justamente em quem foi e sobre o trabalho da Anísia da Silveira. E numa mesa dessa tão especial, eu vou chamar pessoas que são incríveis e que vão ajudar bastante a gente pensar justamente nessa relação da arte e da saúde mental. Bem, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Daniele Ribeiro. A Daniele Ribeiro é a coordenadora do Centro de Documentação e Memória do Instituto Municipal Anísia da Silveira. Ela é professora de História aqui da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, minha colega, então, porque eu também sou professora de História. Ela é doutora em História da Saúde, ela é doutora em História da Ciência e da Saúde pela Casa Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Oi, Daniele, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Outra pessoa que vai compor essa mesa aqui é a Liana Portugal. A Liana Portugal, ela é professora da UERJ, ela realizou mestrado e doutorado em neurociência da Universidade Federal Fluminense, na UF, fez seu pós-doutoramento na é inglês, foi mal aí, hein? University College London. Mais ou menos aí, né? Departamento de Computer Science na área de metodologia de reconhecimento de padrões, subárea da inteligência artificial. É professora colaboradora do programa de pós-graduação em biociências na UERJ, onde orienta alunos de mestrado.
de forma geral, investiga como a emoção impacta o cérebro e o comportamento em humanos, em especial interesse na busca de fatores por vulnerabilidade e proteção associados com transtorno de estresse pós-traumático. Coordena em conjunto com outros professores de neurofisiologia da UERJ o projeto de extensão Atualização em Neurociências para a Saúde Mental e Educação. Também é colaboradora do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociência. Oi, Eliana, tudo bem? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para terminar, esse time maravilhoso aqui, a gente vai chamar o Paulo Cardoso Ferreira Pontes. O Paulo, ele é psicólogo formado pela UFRJ, ele é mestre em saúde coletiva pela UERJ, está há 10 anos atuando na Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todas. Foi uma dificuldade aqui com o som, dificuldades técnicas. É um prazer poder estar nessa mesa aqui com vocês. Normal, tranquilo. Que bom que estamos todos aqui. Então, a gente vai começar, então, agora umas considerações iniciais. Vamos começar pela Dani, que vai falar um pouquinho mais sobre essa noção, o que é o Instituto Nisa Silveira, vai falar sobre loucura, vai falar sobre história. Vamos começar um pouquinho a ouvi-la. Boa tarde, gente. Então, quero iniciar agradecendo também, é um prazer estar aqui debatendo. É um lugar que eu acho que é muito caro, né, do diálogo da saúde, especialmente da saúde mental com a educação, então é muito bom poder estar aqui. Quero retomar um pouquinho sobre a minha formação e sobre em que eu tenho atuado, que eu acho que é desse lugar, né, que eu vou falar e vou trazer as reflexões que eu quero colocar aqui para a gente poder debater nessa tarde. Então, eu sou formada em História pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz o mestrado e o doutorado em História da Ciência e da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, e a partir dessa experiência de pesquisa, desde a graduação, mas depois no mestrado e no doutorado, foi que eu me aproximei do campo da saúde mental a partir do estudo com acervos de antigos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, né? E atuo também como professora de História na rede municipal de ensino, que é, então, o que me coloca nesse lugar, entre as duas áreas, que eu acho que é tão desafiador, né? Tá no meio desses dois campos, né? E aí a minha fala vai estar um pouco... eu vou tentar falar desse lugar, né? Dessa interseção das duas áreas, né? Bom, a minha experiência com os acervos, né? Esses acervos das instituições psiquiátricas, né? Ela começou ainda na graduação, e depois... Quando eu passei a trabalhar no Instituto Municipal Nise da Silveira, é que eu tomei mais conhecimento, né, sobre esse material. O Instituto Municipal Nise da Silveira hoje é um polo de referência em saúde mental, que atua principalmente na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas foi um antigo centro psiquiátrico que, enfim, existiu enquanto uma instituição asilar por mais de 100 anos, e eu estou lá, né, há 12 anos já, né, trabalhando com essa parte da memória, e hoje eu coordeno o Centro de Documentação e Memória, que é o setor responsável pela guarda dos acervos e por essa produção da memória, da saúde mental e da loucura, né, da psiquiatria no Brasil. Esses acervos, eles permitem que a gente conheça de perto a experiência da exclusão, desse tratamento que se baseava na exclusão, né? E isso está muito presente nesses acervos, não só a forma como esse tratamento se estruturava, mas o impacto negativo que ele produzia na trajetória de vida dessas pessoas, né? Foram milhares de pessoas que durante mais de um século tiveram suas vidas interrompidas pela experiência da internação psiquiátrica, né? Então, essas instituições, elas têm origem, né, numa visão sobre a loucura e sobre as manifestações, antes chamada como doenças mentais, né, que tinham como ideia que o indivíduo adoecido, ele precisava ser retirado do convívio social
para que ele pudesse chegar à cura, né? Isso começa, essa visão, ela começa a se consolidar, começa a ganhar força no século XVIII e se consolida no século XIX, no mundo ocidental. Aqui no Brasil, ela se concretiza com a inauguração do primeiro hospício, que acontece em meados do século XIX. Eu trouxe aqui uma frase que é muito significativa desse pensamento, né, que surge, né, para o mundo, especialmente para o mundo ocidental, muito influenciado pela França, principalmente, né, com o Pinel, mas tem aqui uma frase do Esquirol, que é um discípulo do Pinel, que traduz um pouco do que era essa ideia que eles tinham sobre essas instituições, né? E essa frase diz: no hospício, o que cura é o próprio hospício, por sua estrutura e funcionamento, ele deve ser um operador de transformações dos indivíduos. Então, esse paradigma inicial, ele entendia que só era possível o indivíduo se restabelecer se isolado socialmente, né? E aí era essa estrutura dessas instituições que deveriam atuar para transformar, né, no sentido que eles entendiam que era o sentido da cura naquele contexto, né? E analisando esses acervos, a gente vê como esse isolamento se dava, como essa estrutura organizacional das instituições, ela visava realmente produzir um impacto na organização da vida e do cotidiano dessas pessoas, e mais, nesses acervos a gente consegue também identificar como é que esse estigma que se produz com a loucura, porque a partir do momento que se consolida a ideia de que o indivíduo adoecido, né, ele precisa estar longe do convívio social, se cria um estigma de que essas pessoas, de que aquele é o único lugar possível para essas pessoas ocuparem, né? E com isso se articula também a outros estigmas que estavam presentes nessas sociedades, né? Eu destaquei aqui especialmente os que estão presentes ainda hoje, né? De raça, gênero e classe. E esses acervos que estão lá no Nise da Silveira, mas também em algumas outras instituições, são riquíssimos, né, sobre como que esses estigmas se cruzam o tempo todo e conformam, né, essa ideia de um perfil de indivíduos que não poderia estar convivendo com a sociedade, que precisaria estar nessas instituições. Eu vou trazer aqui também, especialmente, que eu acho que a gente está debatendo, né, o ensino fundamental, não tem como não falar, né, pensar como que essa exclusão se manifestava entre as crianças e os adolescentes, né? Então, desde a inauguração do hospício, em meados do século XIX, algumas crianças foram internadas, muitas, dentro do próprio hospício, num primeiro momento, nesse primeiro hospício que foi criado na Praia Vermelha. Num primeiro momento, elas eram internas juntas com os adultos, né? Elas até tinham enfermarias específicas, mas no dia a dia conviviam com os outros adultos internos. É só no início do século XX, depois de muitas denúncias, que se cria a primeira instituição específica para isso, que se chamava à época de crianças anormais, né? Que é o pavilhão Escola Bourneville, que vai funcionar dentro do próprio hospício, mas num pavilhão separado, construído especificamente para as crianças. E depois, em 1942, vai ser inaugurado, quando a estrutura, no processo de transferência da estrutura da Praia Vermelha para o Engenho de Dentro, onde hoje está o Instituto Municipal Nise da Silveira, em 1942 foi construído um outro hospital infantil, que era o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, que foi construído na colônia do Engenho de Dentro. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, dessas instituições, desse trabalho que era realizado. A primeira foto, né, no alto, é de uma sala do Hospício Nacional de Alienados, na Praia Vermelha, desse pavilhão Bourneville, que surge aí num primeiro momento, né, tentando aliar a questão da educação com o tratamento de saúde dessas crianças. Então tem ali uma sala, né, de exercícios para essas crianças. Embaixo a gente tem a Escola Basílio de Magalhães, que era uma escolinha que funcionava vinculada ao HNPI, que era o Hospital de Neuropsiquiatria. É uma foto dos anos 50, 60, a gente não tem a data exata. E do ladinho, né, em pé, tem uma foto de um prontuário do pavilhão Bourneville, que está sem as informações da criança, claro.
Embora essa seja uma foto que já esteja publicada, eu escolhi essa porque ela já está em outros trabalhos, mas mesmo assim eu sempre prefiro preservar a imagem, especialmente, né, de crianças, né? Mas que mostra um pouco como que essas vidas e esses corpos eram expostos e vistos, né, por essa sociedade, por essa medicina desse período, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens do que significava essa exclusão na infância. O Instituto Municipal Anísio da Silveira, no processo de desconstrução do hospício, né, ele fez um trabalho para poder reabilitar socialmente pessoas que estavam vivendo em processos de longa internação, e dentre elas nós tínhamos algumas pessoas que entraram na instituição ainda crianças, com 3, 4 anos de idade, internas nesse pavilhão infantil, e que passaram o resto da vida internadas, né, e que foram ter altas agora, já no contexto de reforma psiquiátrica e de reformulação da rede de atenção psicossocial. Mas essas instituições, efetivamente, elas retiravam dos indivíduos, e aí aqui gostaria de ressaltar especialmente de crianças, qualquer chance de convívio social fora dessas instituições, né? Então, acho que isso é importante para a gente pensar o quanto a gente avançou, ainda que a gente possa pensar e refletir sobre o que a gente entende, sobre inclusão, enfim, sobre como essas crianças estão nas nossas escolas hoje, mas acho que não dá para a gente deixar de entender que é um avanço, a gente poder entender que elas têm direito, como as outras crianças, de estarem na escola, né, com a gente. E aí aqui eu vou falar um pouquinho, né, começar a falar sobre como essas coisas foram se transformando ao longo do tempo, e aí vou falar sobre a Anísio da Silveira, que a Rafaela já apresentou um pouquinho no início, né, na apresentação da aula, mas a Anísio foi uma médica psiquiatra, né, que atuou aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela era alagoana, mas ela inicia a carreira profissional dela aqui, e quando ela chega à Anísio da Silveira, eu não vou ter como contar toda a história dela aqui, que a gente tem pouco tempo, mas o que a Anísio vai, justamente como a Rafaela trouxe, né, se espantar e se indignar com os tratamentos, né, especialmente quando ela volta, ela fica um tempo fora, porque ela é presa, e quando ela retorna, ela se impressiona com a violência de tratamentos tidos ali como muito modernos, muito inovadores, especialmente as psicocirurgias e o eletrochoque, que eram tratamentos extremamente invasivos e violentos, e ela se espanta com esse tipo de tratamento e ela decide, então, se dedicar a uma área que era absolutamente marginal dentro dos grandes hospícios, que era a área de terapia ocupacional. E a partir desse trabalho com a terapia ocupacional, em 1946, ela cria o setor de terapia ocupacional e reabilitação, que antes era só o setor de terapia ocupacional, e depois, em 52, ela cria o Museu de Imagens do Inconsciente. Isso tudo a partir de uma experiência que ela produz, que é a experiência de estimular cada vez mais esses internos através da arte. E aí aqui eu trouxe uma citação, que eu não vou ler ela inteira, mas está aí na tela, né, para vocês poderem ver com calma. O que a Anísio vai destacar em relação à arte é justamente o poder que a arte tem no sentido de estabelecer uma linguagem não verbal, ou para além do verbal. E uma das coisas que a Anísio, das grandes lições da Anísio, que ela, claro, ela está falando isso especialmente, ela trabalhava muito com quadros graves, né, de internos no hospício, mas que eu acho que a gente pode pensar para a nossa vida, né, e para esse papel que a arte tem, como a Rafaela falou, né, do poder, através do sensível, de que as pessoas possam se expressar de formas diferentes. E o que a Anísio trazia, especialmente para esses casos graves, era mostrar como que pessoas que, por essa medicina, né, essa psiquiatria convencional, eram tidas muitas vezes como apáticas, como incapazes de manifestar sentimentos, incapazes de, inclusive, falar sobre o seu sofrimento. A partir do momento que a Anísio oferecia, através dos ateliês de arte, oferecia ferramentas para que essas pessoas se manifestassem de formas não verbalizáveis, né, através de outras formas, que eram as formas artísticas, as expressões artísticas, essas pessoas expressavam, e aí daí vem o nome, né, do Museu de Imagens do Inconsciente, elas conseguiam expressar de forma, em alguns momentos, muito claras, né, o que se passava nesse inconsciente.
E aí, a partir disso, a Anísia vai fazer um investimento grande, assim, de estudo, né, e de produção, de conhecimento, através da arte. E aí ela monta esses ateliês que vão dar origem. O Museu de Imagens do Inconsciente é um museu vivo até os dias de hoje, então os ateliês funcionam até hoje como um espaço de cuidado em saúde mental, né? Então ele é um museu do ponto de vista cultural, né, de visitação, está lá aberto para todo mundo que queira visitar, mas ele é também um museu vivo no sentido que seus ateliês continuam em funcionamento como não como uma forma de... E a Anísia chamava muito a atenção disso, né? Para ela interessava muito pouco, inclusive, se as obras eram obras de arte com reconhecimento artístico por beleza ou não. Para ela, o importante era a forma com que esses clientes dela, né, se expressavam através da arte. Eu acho que esse é um ponto muito importante da Anísia, que eu acho que a gente deve levar em consideração, inclusive no contexto escolar, né? De poder pensar como que muitas vezes as dificuldades que a gente vê dos alunos, né, de se expressarem, de se colocarem, de se relacionarem entre si com a escola, estão muitas vezes relacionados a algumas limitações das formas que a gente tem para oferecer, né, para que eles se comuniquem, né, para que eles estabeleçam esse convívio. E o outro ponto interessante em relação à Anísia, né, é a própria questão do afeto, que não está aqui nessa citação, né, mas a Anísia falava muito sobre a importância do afeto e da criação de vínculos para que esse cuidado se estabelecesse efetivamente. Depois, mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais disso, né, mas já queria deixar aqui que eu acho que esses são os dois pontos importantes para a gente ter em mente aqui em relação à Anísia, né, é o papel da arte, né, ou seja, dessa comunicação não verbal, e também a questão do afeto. Bom, a Anísia ela começa a atuar no hospício na década de 40, mas ainda com um trabalho muito marginal. O trabalho da Anísia não era, nesse contexto, o trabalho reconhecido como principal do hospital, muito longe disso. O ateliê, né, e as oficinas dela eram atividades menores, no sentido de que era o que recebia menos recurso, né, e que não tinha uma grande equipe. Enquanto isso, o hospício operava com milhares de pessoas internadas, né? Então ela tinha ali um trabalho marginal mesmo, né? E por isso revolucionário, né? Esse contexto, essa conjuntura, ela só começa a mudar a partir dos movimentos de reforma psiquiátrica e que vai dar origem ao movimento da luta antimanicomial, que é um movimento que começa no final da década de 70 e que vai crescendo ao longo dos anos 80, até chegar ao ponto de trazer mudanças nas políticas através da criação dos serviços substitutivos, que vão formar a rede de atenção psicossocial, que eu acho que vai ser tratado aqui depois, né, ainda. Então, não vou me deter muito sobre isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que é só com a reforma psiquiátrica que a gente tem uma mudança nesse paradigma, né, do entendimento que se tinha sobre a loucura. É aí que você tem uma mudança dessa ideia do isolamento social e que a gente traz a lógica do cuidado em liberdade, de que só é possível, se a gente entende que as pessoas adoecem em sociedade, só é possível a gente pensar uma alternativa para elas no convívio social. Então, só é possível a gente pensar qualquer forma de cuidado se a gente respeitar e cada vez mais levar a sério e investir nos vínculos sociais, nos laços sociais, na relação dessas pessoas com o seu bairro, com a sua cidade. Esses são os novos paradigmas que vão surgir a partir da reforma psiquiátrica. E aí, a partir dessas transformações, né, o Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, na virada dos anos 90 para 2000, se torna instituto, ele é municipalizado e passa a se chamar Instituto Municipal Anísia da Silveira, e passa a ser esse polo de referência. Hoje o Instituto trabalha muito nesse investimento com a arte, com a cultura. Eu trouxe aqui, o Instituto hoje está dividido nesses 4 eixos de atuação, né, que são 4 programas. Eu vou, por conta do assunto da mesa, né, o Centro de Documentação e Memória está dentro do eixo de formação em memória, em saúde mental. A gente tem um eixo assistencial ainda, que tem projetos específicos de assistência, como o ambulatório. A gente tem um projeto de atenção e cuidado através de animais, né? Animais atuando como coterapeutas.
para destacar algumas iniciativas. A gente tem um programa de reabilitação social, mas eu queria destacar aqui o programa de promoção de saúde mental e cultura, que tem a ver com esse investimento que a gente está falando aqui da arte. Aqui tem os 4 principais dispositivos que a gente tem. É claro que vários outros dispositivos flertam com a arte em algum momento, mas esses são os 4 programas que estão dentro do programa de promoção de saúde mental e cultura, que é o próprio Museu de Imagens do Inconsciente, que foi criado pela Anísio, um centro de convivência, o Ponto de Cultura Loucura Suburbana, foi o responsável, né? Ele surge a partir do Bloco de Carnaval Loucura Suburbana, que é uma iniciativa assim, ao meu ver, muito emblemática do que é esse trabalho com a arte, né? E o Espaço Travessia, que é uma ocupação de antigas enfermarias que trabalha com exposições de artistas periféricos e suburbanos, usuários da rede de saúde mental ou não. E aí, hoje, o Instituto trabalha nesses eixos da arte e da cultura, pensando a arte e a cultura como ferramentas para inclusão social, né? É uma forma dessas pessoas se verem e se colocarem no mundo de outras formas, quebrando, inclusive, esse estigma que elas têm, a desconstrução de preconceitos e trazendo essas outras formas de expressão, como a gente falou aqui, tendo em vista o que a Anísio colocou das formas não verbalizáveis, né? Eu trouxe aqui algumas imagens, tem uma foto que é uma foto dos ateliês do Museu de Imagens do Inconsciente, é uma foto antiga, mas interessante, pensando nessa coisa da manifestação, né, artística, e as 2 do lado são fotos do bloco de carnaval, e eu trouxe 2 fotos que eu acho muito emblemáticas, eu sempre trato Loucura Suburbana para tratar dessa questão. A primeira foto é a foto da saída do bloco, né, do último ano de 2024, é uma foto do muro do hospital e do bloco saindo, assim, e ele é muito simbólico porque justamente ele surge, o bloco já tem 22 anos, então ele surge bem no início desse processo da desconstrução do hospício, e ele teve esse impacto de poder levar o que essas pessoas produziam dentro do hospício para a rua. E hoje já é o contrário, o bairro entra no Instituto para formar o bloco junto com a gente, assim. Então, hoje ele é um bloco da cidade, né? Ele não é mais um bloco dos pacientes do Instituto Municipal Anísio da Silveira. Ele é um bloco inclusivo, é um bloco que pensa saúde mental, mas ele é um bloco da cidade. Eu acho isso muito emblemático, né? E aí, só para finalizar, que eu sei que meu tempo já encerrou, né? Eu trouxe só alguns pontozinhos aqui de reflexão sobre essa questão da relação entre educação e saúde mental. E eu acho que o que é mais importante a gente pensar é a gente sempre levar em conta que a escola ela é um encontro com o mundo, assim, ela é o primeiro lugar que essas crianças e esses adolescentes vão se encontrar com o mundo. Isso significa encontrar com a diversidade, encontrar com o diferente, encontrar com pessoas que pensam diferentes, com professores que pensam diferente, com colegas que vão vir de diferentes lugares, de diferentes experiências, de diferentes classes sociais. Então, a escola é esse lugar de encontro com o mundo, né? E eu acho que isso acho que é o bem mais valioso, né? Do porquê a gente defender a escola, né? E por que ela é tão importante, né? E eu acho que a gente tem que pensar a escola como um lugar de produção de saúde mental. E aí eu trouxe aqui a definição de saúde mental da OMS, né? Que a saúde mental ela é um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento das suas habilidades, né, para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, assim, não tem como a escola, que é esse lugar desse encontro com o mundo, não ser um lugar que produza saúde mental. E aí eu acho que o nosso grande desafio é pensar que pontes a gente pode construir para que a escola permaneça sendo esse lugar. E eu acho que a resposta não vai vir de um único campo. E acho que e aí por isso que eu acho que essa mesa é tão bacana, é a gente poder pensar dos 2 lados, e como eu circulo nos 2, né? Eu às vezes fico assim, gente, como que a gente não está conversando sobre isso? E aí eu quero só finalizar aqui com uma reflexão que eu vejo muitas vezes, assim, né, dos 2 lados, tem uma coisa da lógica do encaminhamento, né, de que se a gente tem algum problema na escola, a gente precisa encaminhar para o psicólogo, a gente precisa encaminhar para o CAPSI. E da mesma forma, eu também acho que muitas vezes da saúde mental não, mas isso é um problema da escola. E aí, assim, eu acho que enquanto a gente pensar com a lógica do encaminhamento, nada vai se resolver. E aí, resgatando a Anísia, assim, o afeto
não se transfere, o afeto, né, o vínculo que se estabelece, não se encaminha. Então, assim, isso que eu acho que é o caminho para a gente pensar, e como eu estou nos dois lugares, eu sei das limitações dos dois lugares, né, mas, assim, da gente poder convidar mais os colegas para conversar. Então, assim, aquele problema que se reproduz na escola com um determinado aluno, ele se dá através de um vínculo de confiança, de afeto que se estabeleceu na escola. Esse vínculo a gente não transfere para o CAPSI. Então, não vai ser possível que a escola seja um lugar de produzir saúde mental, se também a educação não entender que esse é um papel dela. O papel do professor não é ser psicólogo, e não é mesmo, eu não tenho a menor condição de fazer isso, mesmo trabalhando há 12 anos na saúde mental, eu não sou psicóloga. Mas também não é possível que o psicólogo atenda o meu aluno e tenha sucesso nisso se não for junto com a escola. Então, eu acho que é isso, assim, como que a gente... Eu não trouxe resposta, tá? Eu estou finalizando só com um devaneio, uma reflexão de como que a gente faz para construir essa ponte entre a escola e a saúde mental para que o espaço escolar seja um espaço de produção de saúde mental. Acho que era isso. Mas eu acho que pensando, né, aqui, todos temos contato com sala de aula, que eu acho que às vezes é melhor pensar na pergunta em si que na resposta, porque, como você mesmo falou, a resposta não é um caminho, né? Tem vários tipos de caminhos e é isso. A gente só sabe que tem que começar com diálogo. A gente tem que dialogar. E a sua fala me lembrou que a nossa primeira semana do Ensino Fundamental 2 aqui tinha uma pergunta, aluno de quem? E essa pergunta sempre fica na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar aqui. Que a gente tem uma coisa, às vezes, de falar sou professora de história, sou professora, sabe, a gente compartimenta muito. Até entre nós, professores, a gente encaminha. Ele é bom, ele é ruim em matemática, então ele tem que ter mais atenção do professor. Acho que vai começar a pensar nesse todo, né? É uma união mesmo de pensar e como a gente vai poder fazer isso de ajudar esse aluno, né? E eu queria outro detalhe, assim, que a Dani sabe, mas eu gosto muito de falar isso. É muito legal lembrar que uma das pessoas que trabalhava com a Anísia da Silveira era a Dona Ivone Lara. Eu acho, quando eu descobri isso, galera, a mente abriu, assim. Você pensar que naquele espaço de afeto, naquele espaço que a Anísia está ali promovendo arte, também tinha uma pessoa como Dona Ivone Lara, mulher negra do samba. É muito bom, assim, é muito bom a gente começar a pesquisar e entender todas as políticas públicas e, na verdade, ver que as pessoas são muito mais, né? Eu conheci Dona Ivone Lara pelo samba e saber que essa mulher é referência em outros campos é muito incrível para mim também. Mas eu sou muito igual a Dani, falo muito, então vou aqui, me recolher, vou chamar a Liana também, que vai trazer uma outra perspectiva sobre saúde mental, sobre essa questão das adolescências. Vem, Liana. Oi, tudo bom? Então, o meu lugar de fala é da biologia. Como a Rafa falou, eu sou bióloga, sou formada em biologia. Meu primeiro contato com saúde mental foi no doutorado, né? E eu abri muito a minha perspectiva, os meus saberes. Então, eu vou trazer alguma conversa da relação da emoção, do ponto de vista da neurofisiologia, e o que a emoção pode impactar no aprendizado, né? O que a gente já entende desse cérebro. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu trouxe uma pergunta, né? Será que a pesquisa neurocientífica, aquela mesmo desenvolvida dentro de um laboratório, pode auxiliar na compreensão da relação entre um processo complexo de aprendizagem, que é aquele no ambiente escolar, e os sentimentos dos alunos? Então, aqui eu trouxe uma ideia da perspectiva da biologia moderna, né, da perspectiva evolutiva, que os seres humanos eles são considerados animais ultrasociais, ou seja, animais especialmente sociais. E o que significa isso? Que os seres humanos apresentam 3 características importantes. Apresentam formas únicas de cooperar com o próximo. Então, desde o início do desenvolvimento, lá por volta dos 2 anos, a criança ela já apresenta uma justiça distributiva, que só acontece devido a comportamentos cooperativos e colaborativos. O segundo ponto, que a gente não coopera
porque nós somos bons. A cooperação ela é essencial para a sobrevivência da espécie humana. Sendo assim, o outro é muito valorizado. A sua relação com o outro é extremamente importante. Ele passa a ter um valor importantíssimo. Por isso, existe uma motivação intrínseca, biológica, para ajudar aquele próximo. Quando a gente pensa nas competências cognitivas que são ensinadas na sala de aula, o raciocínio lógico, a tomada de decisão, a aprendizagem, a gente não pode pensar isso desvinculado de um cérebro que é social, ultrasocial, de um cérebro emocional e muito menos das alterações fisiológicas que as emoções ocasionam no corpo, né? Então, aí um ponto que eu trago aqui, mas o que seria emoção dessa perspectiva da biologia, da perspectiva da neurociência? Existem várias definições de emoção, quanto pesquisadores que estudam emoção em laboratório. Mas o que todas elas têm em comum é que emoção é uma predisposição à ação, ao comportamento. E aí existem 4 pontos que todo pesquisador de um laboratório concorda com emoção, é que, primeiro, é necessária a detecção de um estímulo. E esse estímulo ele pode estar tanto no ambiente, aí vamos pensar no ambiente escolar, como no ambiente interno, dentro do seu organismo, e essa detecção é através de substratos neurais, de redes cerebrais. Uma vez que esse estímulo é detectado, existe uma organização e implementações de resposta. Essa resposta é no corpo, então vamos pensar que emoção leva a alteração fisiológica. Não tem como pensar numa emoção se você não pensa num aumento de frequência cardíaca ou na diminuição da tua frequência cardíaca, na composição da saliva, na sudorese, tá? Leva uma resposta comportamental, então eu posso ter comportamentos de defesa, uma imobilização, uma luta ou um comportamento de aproximação e interesse, lembrando que a escola é um ambiente emocional e isso acontece na nossa sala de aula. O terceiro ponto é o sentimento, então o sentimento do ponto de vista da neuro é uma dimensão da emoção, não é a emoção, ela é apenas uma dimensão da emoção. E o quarto ponto é que a emoção ela não é um luxo evolutivo, ela não está ali apenas para colorir a nossa vida. Ela tem uma função biológica clara, que é predispor ações que levam à sobrevivência daquela espécie. E aí um outro termo que eu gosto muito, que foi cunhado por Porges em 2004, e tudo isso tentando levar para a sala de aula, e como professor ele pode ser um agente de transformação, é esse termo de neurocepção, que é a capacidade que o sistema nervoso dos mamíferos em geral, então inclusive dos seres humanos, tem de avaliar de forma constante, ou seja, o tempo inteiro, a qualquer momento, e de maneira automática, ou seja, sem a minha percepção, vontade voluntária. Pistas de segurança e ameaça no ambiente. Tá? Então, o tempo inteiro existe esse sistema automático de detecção. Eu detecto pistas de segurança, eu detecto pistas de ameaça. Quando eu me sinto seguro, eu ativo um sistema motivacional apetitivo, que leva a predisposições a ações de aproximação, de interesse social. Se eu faço uma neurocepção de ameaça, eu aciono o meu sistema motivacional defensivo, implemento comportamentos de defesa, como uma imobilização, como uma luta, tá? E aí o que eu queria também enfatizar bastante é que esses sentimentos de segurança, o se sentir seguro para os mamíferos, para o ser humano em geral, é extremamente importante. E esse sentimento é evocado por essa neurocepção de segurança. O que acontece com o teu corpo? O indivíduo ele sente calma, isso melhora a saúde física, a saúde mental, de acordo com a liberação de diversos hormônios, como ocitocina, aumenta a tua imunidade, melhora o teu padrão de sono, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ele ativa um sistema social, então aquele indivíduo ele consegue se engajar no outro, ser acalmado pelo outro, você inibe esses circuitos de defesa, é nesse sistema que você aprende com teus erros e você consegue ter um aprendizado significativo, ou seja, pegar aquele conteúdo e levar para situações cotidianas, tá?
E aqui eu trouxe só para a gente ter uma noção do que acontece, e isso daqui é um resumo de um trabalho de uma vida de um pesquisador chamado Cassiopo, que é o indivíduo, os mamíferos, quando eles se sentem isolados, excluídos, ou quando eles se sentem conectados. Veja que os processos biológicos e cognitivos, eles são alterados. Então, quando a gente tem a percepção de isolamento, você aumenta teu tônus simpático, que acontece muito em situações de defesa, como luta e fuga, tá? Você aumenta o teu eixo HPA com aumento de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você diminui tua imunidade, tanto a imunidade viral quanto o teu controle inflamatório. Tua qualidade de sono diminui. Você diminui a sua capacidade de memorizar e também se torna mais hipervigilante, ou seja, teu sistema fica mais ativo para detectar ameaça no ambiente. E a gente tem o padrão oposto quando a gente se sente conectado com o outro, quando a gente se sente seguro. E tudo isso que acontece é capaz de impactar o aprendizado. Aqui não ficou direito, né? Ficou um pouco desconfigurado, peço desculpa na apresentação, mas o que eu queria trazer a reflexão da maneira como a biologia entende um pouco agora os transtornos mentais. Como foi dito, eu trabalho com TEPT, então eu trouxe o transtorno de estresse pós-traumático só para exemplificar, mas o transtorno mental, de uma forma geral, ele impacta toda essa vivência emocional que a gente vem discutindo. Então, atualmente, a gente entende que os transtornos mentais, eles não impactam apenas as estruturas cerebrais, o funcionamento das estruturas cerebrais na liberação de neurotransmissor, mas ele impacta toda a tua fisiologia, desde o teu sistema endócrino, desde o teu sistema imune, até fatores genéticos e psicofisiológicos, tá? E quando a gente pensa nos transtornos mentais, e como a gente está falando um pouco da adolescência, a gente sabe que os adolescentes é um grupo especialmente vulnerável ao desenvolvimento dos transtornos mentais. Isso por várias características, né? Dentre elas, é que a adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta. E a gente sabe que esse cérebro do adolescente, ele é muito sensível a esse contexto social, tá? E aí é nesse período que você tem a aquisição de novas habilidades para interagir com esse mundo social, para reagir com emoções complexas, em conjunto com o amadurecimento de estruturas cerebrais chaves para regular a resposta emocional a esses estímulos de recompensa. Esse processo de desafio, de amadurecimento, deixa esse grupo extremamente vulnerável às questões de saúde mental. Se a gente for ver, os transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência e início da vida adulta. Se a gente olhar as estatísticas, 75% dos transtornos mentais acontecem antes dos 25 anos. E quando acontece na adolescência, isso é um fator muito grande de vulnerabilidade para ter um outro transtorno mental na vida adulta, tá? Aqui eu trouxe alguns fatores de vulnerabilidade e proteção na adolescência que podem agravar os sintomas de transtornos mentais ou proteger contra o agravamento e o desenvolvimento. Então, se a gente for olhar para os fatores de vulnerabilidade e a gente entender que o nosso país é um país desigual, né, em que grupos específicos eles estão mais expostos a esses fatores de vulnerabilidade, a gente pode começar a entender como a gente pode tentar transformar uma escola para que essas desigualdades sejam minimizadas. Então, se a gente for ver aqui, olha, os maus tratos na infância, a frequência de trauma, a pobreza, respostas de mobilização durante o trauma, a exclusão social, consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, tudo isso são fatores de vulnerabilidade. Mas quando a gente olha para os fatores de proteção, e aqui a gente tem os principais, eu queria chamar a atenção para o se sentir seguro. Então, os sentimentos de segurança, de conexão ao outro, é um importante fator de proteção, tá? E eu acredito, né, que o ambiente escolar, nessa realidade do adolescente, é um espaço potencial para a transformação dessas realidades, né? Porque a escola é um ambiente social mais importante para esses adolescentes, onde tanto a relação com o professor quanto os seus pares
vão afetar a identidade, seu bem-estar, seu comportamento. Então, existe uma gama de pesquisas científicas mostrando que um relacionamento de qualidade com o professor está associado com elevado engajamento escolar, comportamentos de vínculo pró-social, um maior desempenho acadêmico e uma melhora na saúde mental dos alunos. E aí, para tentar finalizar um pouco, não sei se eu estou passando um pouco do meu tempo, não? Se tinha uma ideia que a cognição, lá na década de 80, quando a gente pensa em ciência, que a cognição era soberana. O que a gente fala cognição? É o raciocínio, é a atenção, é a tomada de decisão, é a linguagem, é o planejamento, que a cognição era soberana e que ela regulava e comandava a emoção. Então, aqui a gente tem dividido um cérebro cognitivo e um cérebro emocional, onde o cérebro cognitivo ele é mais complexo, ele é mais plástico e ele manda em um corpo que é obediente. Essa visão ela caiu por terra recentemente, tá? Por volta de 2006 e 2008, quando os trabalhos de Damasio e Bechara mostraram que pacientes com lesão no córtex pré-frontal ventromedial, que é essa estrutura aqui, que é uma estrutura chave, emocional chave, para detecção e implementação de respostas emocionais sociais, né? Esses pacientes se tornaram incapazes de decidir de forma adequada. Então, existe um antes e depois na vida desse paciente. Ele começa a se colocar em situações de risco, perdem poupanças, mas não porque eles não saibam racionalmente que são situações de risco, mas eles têm um prejuízo emocional. Então, começa a ideia de que a emoção, aquela visão de que a tua emoção atrapalha a tua tomada de decisão, isso não está certo. Que, na verdade, a base de um cérebro emocional é crucial para a tua tomada de decisão. Então, a tomada de decisão ela não é apenas racional, ela precisa da tua base emocional, tá? Para que você consiga tomar uma decisão de forma adequada. Então, atualmente, a gente entende que todas as competências cognitivas têm como base esse cérebro emocional e esse cérebro social. E que o aprendizado, em hipótese alguma, ele é puramente racional, ele é segregado do corpo. Ele, muito menos, é um processo solitário, né? Então, a emoção ela seria um suporte para a cognição. É como se a gente fosse pensar que a cognição seriam os pratos e a emoção seria a prateleira, tá? Então, um cérebro emocional e social é super importante para as competências cognitivas funcionarem. Então, aqui, olha, eu só trouxe para vocês algumas evidências do impacto emocional na educação, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, que pessoas que vivenciaram sentimentos de exclusão social mostram menos atividades em regiões cerebrais do controle executivo, quando desempenham tarefas de matemática. A emoção ela é contagiosa, então os estados emocionais do aluno e do professor se influenciam mutuamente. Em ambientes seguros, os alunos se arriscam mais no processo de aprendizagem, porque não têm mais medo do fracasso. E, além disso, entendem que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, errar é um desafio e é uma construção do conhecimento, tá? Bom, e aí, por fim, eu queria mostrar que existe no cérebro, na verdade, um pensamento que ele é emocional, é onde a razão e a emoção, elas interagem. E é aí que estão todos os requisitos para o aprender, para a aprendizagem, tá? E para finalizar a fala, eu trouxe aqui os fatores de vulnerabilidade, os fatores de proteção que impactam a aprendizagem. E se a gente for olhar, são os mesmos, tá? Então, os fatores de vulnerabilidade para um pior prognóstico na aprendizagem são os mesmos que estão relacionados ao agravamento dos transtornos mentais, tá? Mostrando que existe essa relação. A gente aprende quando a gente se sente seguro, a gente aprende quando a gente está bem emocionalmente. É necessário se sentir seguro para esse aprendizado. E aí, será que é possível realizar essa neurocepção de segurança no ambiente escolar? Como é possível isso? Através da voz, através de promover atividades que envolvam cooperação,
colaboração, atividades que recrutem teu corpo, a tua criatividade como jogo, como a arte, com diversão, com interação, onde o erro é ensinado e é mostrado que faz parte do processo de aprendizagem, e principalmente o aluno ele precisa ter a sensação e acontecer de fato, ser visto e ouvido dentro de uma sala de aula. Todas essas características podem favorecer a uma neurocepção de segurança, a uma fisiologia de segurança, tá? Bom, e aqui eu só queria terminar com um projeto de extensão que a gente faz lá na UERJ, que é o TEA Acolhe, que são com os animais, tá? É focado em crianças com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas a gente também tá aberto para a psiquiatria e para outros pacientes do UP, mas ele é baseado numa descoberta recente da neurociência. Na verdade, como já foi falado aqui, esse tratamento com animal ele já é de muito tempo, mas a neurociência ela começa a entender, porque se a gente for olhar para a neuro, a gente focou muitos esforços em entender o que o trauma faz naquele indivíduo, né? O que a emoção negativa faz, mas a gente negligenciou a parte, o que uma emoção positiva pode fazer? O que o contato pode fazer? Então, a gente sabe bastante das fibras C nociceptivas, que detectam estímulos dolorosos, mas só em 2005 que a gente descobre que, do mesmo jeito que a gente tem uma fibra que detecta a dor, a gente tem uma fibra específica para detectar carinho. E que essa fibra se chama fibra C tátil. E essa fibra ela só se ativa com carinho prazeroso, né? Então, o fato da gente receber carinho e fazer carinho ativa a neurocepção de segurança, sentimentos de segurança, que são super importantes para a saúde mental, tá? E com isso eu termino, eu agradeço. Passei um pouquinho? Não, foi ótimo, que isso. Ah, então tá. Gente, eu estou aqui pensando, falando essas coisas do diálogo, eu não tinha noção disso tudo, eu estou adorando saber sobre essas outras concepções que a biologia traz, né? Sou igual a Dani, eu sou da história, né? Povo das humanas, aí a gente tem dificuldade às vezes, assim, eu estou assim, meu Deus, estou anotando aqui, mas uma coisa que eu achei incrível é que, perdão a todos, mas é bom você falar isso sobre uma perspectiva de ciência, porque, na verdade, a gente sempre sentiu um pouco isso, né? Vocês sempre souberam. Eu acho assim, eu sempre converso que a ciência Isso. veio um pouco depois, sim, da psicologia, da reflexão, porque a gente precisa de instrumentos para poder comprovar isso, né? Então, a neurociência, a prática clínica sempre vem com insight, por isso que eu estou sempre conversando com os psicólogos, com os psiquiatras, porque é dali que vem o nosso insight. Vamos ver o que isso está acontecendo, como isso está acontecendo no cérebro? Vamos montar um experimento? Porque é exatamente dessa experiência clínica, né? Então, a gente sempre vem um pouquinho atrasado, né? Então, você vê, Anísia, já sabia disso dos animais, mas não se sabia que a gente tem receptores específicos para receber o carinho. E ainda não se sabe o que acontece quando a gente faz carinho, porque deve existir também toda uma motivação intrínseca para se sentir seguro quando a gente faz carinho, né? Então, ainda precisa de mais experimentos, mais evidências para a gente entender o que acontece ali no teu corpo. Eu vejo muito, você falou muito sobre a segurança, Dani Sim. falou muito sobre afeto, e a escola é esse lugar, tem que ser, né? Às vezes não é, infelizmente, como você bem falou, das questões de fatores sociais. Tem o racismo ambiental, tem todo o problema de estrutura da cidade do Rio de Janeiro e de as outras cidades, mas como a gente está falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas assim, tentar... A gente sabe de todos os problemas, não quero nem de longe eu quero romantizar as escolas do Rio de Janeiro. Tem muitas questões. Mas é também agir um pouco naquela brecha de que é o afeto que a gente pode, é um tentar se sentir seguro, é estar ali de alguma forma, é dar um pouco do ombro, é sempre essa coletividade aqui também. E é isso que eu estou entendendo. Eu acho que na fala de vocês se tocam bem nisso, né? E um ponto assim que o carinho. Exato, e é um ponto que a gente tenta, né? Às vezes é só o que dá, mas é isso.
A gente tem, eu ia até fechar com isso, mas eu acho que eu ia passar do tempo, mas se for possível só falar, porque a gente fez uma pesquisa do Psicovida com a saúde mental da comunidade acadêmica, e foi surpreendente para mim, né, olhar que quando a gente comparou os professores das universidades com os professores do ensino básico, a diferença foi gritante, significativa. Então, quando a gente pega os professores do ensino básico, depois da pandemia, né, que a gente fez com o retorno à aula, sintomas altíssimos de depressão, e isso no Brasil, não foi só no estado do Rio, um número considerável. Então, a gente viu que 50% tinha um provável diagnóstico de depressão, burnout altíssimo. Então, é um ponto que a gente pensa, é necessário um ambiente seguro, mas como está a saúde mental desses professores, né? Isso é um ponto que a gente também precisa refletir. A emoção é contagiante, né? A gente vê isso pela neuro. Então, como está a saúde mental desse professor? O que a gente pode pensar para que esse professor consiga gerar esse ambiente de segurança para o aluno? Eu queria até pedir uma licença aqui do protocolo, porque eu estava exatamente pensando que isso é uma coisa que eu tinha pensado e acabei esquecendo na hora de falar, que quando a gente pensa numa escola que seja produtora de saúde mental, é uma escola que seja que traga, que viabilize a saúde mental para todos, né? Não só dos alunos, né? Para toda a comunidade, inclusive para os professores. E seja segura para os professores também, né? Eu ia falar isso. Os alunos. Bem, agora, último, mas não menos importante, temos agora Paulo Pontes aqui, falar um pouco com a gente. Se ele já quiser comentar essa roda que começou aqui também. Eu vou dizer que eu estou um pouquinho mais seguro com a última fala da Liana, né? Porque eu já o que eu vou falar depois de tudo que ela falou? Aí ela termina falando, não, porque a ciência vem depois da psicologia. Ufa. Exato. Exato. E meus amigos pesquisadores não fiquem chateados. Mas bem. Pois é, assim, eu venho trazer, né? Eu não fiz uma apresentação como vocês fizeram, né? E vim trazer um pouco do compartilhamento da prática cotidiana. Eu sou professor de cursos técnicos, né? Então pego um pouquinho depois dessa faixa, né? Ali no início da idade adulta, mas também com muitos alunos com questões ainda próximas da adolescência. Sou psicólogo já há muito tempo, trabalho na saúde mental, trabalhei no início da Silveira, hein, Dani? Aí trabalhei antes de você chegar, provavelmente, porque eu trabalhei em 2007, 2008 nas enfermarias, né? Contribuí em algum momento para fechar o Niso da Silveira. Aliás, quando estava acabando as internações, né? Eu estava aí pela superintendência coordenando o encerramento das atividades de internação para a gente poder, de fato, produzir um outro modelo de cuidado que a gente entende mais importante, né? E aí, retomando um pouquinho, tanto o que a Liana vem falando do isolamento, quanto a própria retrospectiva histórica que a Dani trouxe, né, sobre como era o cuidado antes, como é que era a nossa perspectiva e como é que a gente mudou, é importante que todo mundo saiba, né? A gente vem há muitos anos já, né? Na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos há 28 anos, quando a gente fez o primeiro censo de atenção psicossocial, em 1995, quando a gente tinha quase 5 mil pacientes internados, 5 mil leitos de internação, pacientes internados em hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro. E a gente vem trabalhando, hoje são pouquíssimos, a gente conseguiu construir uma rede muito mais comunitária e que a gente entende, né? Pegando um pouco o que a Dani trouxe, né? Que o substituto do manicômio não é nem essa rede substitutiva, né? O substituto do manicômio é a pessoa poder usufruir a cidade, ela não ser excluída da sua cidadania, dos seus direitos de cidadania, né? Não ser isolada, né? A Liana estava falando como é importante, né? O contato, o afeto, né? Aliás, as duas falaram disso, né? Como é que a gente vem ver como isso é importante, ainda mais depois da pandemia, né? Eu costumo falar, né? Eu há 15 anos já lutando, 18 anos, na verdade, lutando para fechar os manicômios, e que depois da pandemia eu não consigo mais conceber que alguém possa acreditar que isolar alguém é cuidar de alguém, né? Todos nós que nos isolamos durante a pandemia vimos a quantidade de sofrimento que causou para a gente, né? E como é que a gente precisa avançar nesse sentido. E aí, acho que, sim, no final das contas, a escola
talvez seja o melhor lugar para a gente começar a acolher essa diferença que antes ia para o manicômio já tão cedo, né, Dani? 3, 4 anos, né? Crianças que nem tiveram a possibilidade de socializar, entre aspas, né? Ou frequentar uma escola e poder desenvolver suas potencialidades e poder, enfim, né? Poder, de fato, socializar e se desenvolver. A gente, né? Eu acho que a gente, nesse momento, que a gente acaba estando mais próximo disso e que muitas vezes volta que na nossa sociabilidade agora a exclusão já não é mais tanto pelo muro, né? Mas é por coisas mais sutis, como, por exemplo, os diagnósticos, né? Quantas vezes, né? Agora a gente virou agora se faz diagnóstico por TikTok, né? Então, diagnóstico de TOD, TEA, tudo por TikTok. Então, as pessoas começam a ter rótulos de diagnósticos que servem muitas vezes para excluir, para tratar como diferente, para colocar em um outro lugar, para dizer que não é capaz, que não tem capacidade, né? E a gente consegue claramente quando vai se aproximando dessas questões, né? Eu atendo particularmente no consultório adolescentes, né, jovens agora, né, com deficiência, né, e que hoje estão trabalhando e que puderam fazer inclusão produtiva, estão trabalhando. E como é que a gente vai vendo quando tem oportunidade e consegue pensar outros caminhos, a diversidade de caminhos, né? A gente também vai podendo permitir que esses adolescentes jovens possam trilhar o seu próprio caminho, né? Eu acho que eu sou apaixonado pela loucura suburbana, que a Dani trouxe, né? Então eu vou citar a Dani o tempo todo aqui, né? Porque Início da Silveira eu trabalhei na Zona Norte, nos CAPs da Zona Norte, loucura suburbana. E né, essa saída, né, que a gente sai do hospício, essa construção, né, de que é mais do que uma saída simplesmente concreta, né? Eu costumo dizer que todas essas experiências da arte, da sensibilidade e das outras linguagens, né, sejam elas corporais, como a Eliana trouxe, né, as sensibilidades táteis, inclusive, né, elas fazem com que os nossos, que a gente chamava antes de pacientes, né, eles passem a ser agentes, eles passem a ser produtores de si mesmos, produtores de vida em comunidade, e eu acho que é aí que está a diferença. E eu acho que, para isso, a escola é fundamental, que a escola possa ser acolhedora das diferenças para que essas crianças e adolescentes possam produzir seus próprios percursos, possam ser agentes e não pacientes, não pessoas que simplesmente sofram a intervenção de outros, mas que eles possam ser protagonistas do próprio caminho, dos próprios percursos, claro, com auxílio, né? Porque precisam de auxílio, né? Todos nós precisamos de auxílio, né? Mas que eles possam, de fato, ter esse protagonismo, né? E possam pensar projetos de vida numa cidade que é tão desigual, tão marcada pela violência. A Liana estava falando da segurança no cotidiano escolar, né? Eu no meu mestrado, eu fui estudar violência urbana e como é que os movimentos sociais lidavam com a violência urbana, lidavam com os sentidos da violência. Eu dou supervisão para um serviço de violência contra a mulher, né? Então, eu lido com a violência cotidianamente, né? Na minha prática, seja acadêmica, seja clínica, e eu fico me perguntando como é que a gente pode fazer numa cidade como Rio de Janeiro, tão marcada tanto por tanta desigualdade, marcada por tanta violência em todos os âmbitos, né? Desde a violência estrutural, de faltar coisas, faltar água, né? Que falta mais em determinados lugares, né? Obviamente, a gente não é inocente, desde a violência urbana até a violência que está dentro dos nossos lares, até a violência dentro da própria escola, porque, né, também não sejamos, né, inocentes de achar que ela não acontece, né? Como é que a gente, de fato, pode produzir uma escola que seja um espaço, quase que um oásis seguro dentro dessa cidade tão marcada pela violência? É claro que, saindo, vamos todos lidar com a violência, especialmente a violência urbana, assim que sairmos da escola, mas que ao menos naquele espaço possa ser um espaço de segurança para desenvolvimento de afetos, de relações afetuosas e de apoio, né, onde a gente possa
construir caminhos que não sejam tão marcados pela violência e pela insegurança, né? Eu acho que é fundamental para aprender, não é isso, Liana? Se eu entendi direito, né? Não sou biólogo, né? Às vezes é difícil para a gente, mas eu acho que eu escutei direito, né? E aí, para isso, não tem jeito, né? A gente tem que fazer uma escola que acolha a diversidade, porque muito da violência que vem para dentro da escola é da violência que acaba também excluindo aqueles que são diferentes, aqueles que são um pouco mais... que são atípicos, né? Que não seguem o caminho típico, né? Ou então, seja eles em termos de gênero, seja em termos de raça, cor, seja em termos das escolhas sexuais, seja em termos de deficiência, seja em termos do que quer que seja, né? A gente tem que poder... em termos de que linguagem usa para se comunicar e para aprender, né? Assim, que linguagem de sensibilidade, né? Às vezes a linguagem verbal não é tão possível usar, mas consegue se desenvolver por outras linguagens e tantas. E quantas pessoas, né? A gente tem isso, a gente trata isso muito, muito facilmente socialmente, mas às vezes acaba desconsiderando, né? Quantas pessoas conseguem estar em caminhos profissionais na vida a partir de outras linguagens que não a verbal necessariamente, ou não a da ciência, ou não a matemática, né? É dura. Quantas pessoas trabalham com o corpo, né? Então, jogadores de futebol, esportistas em geral, né? Quantas pessoas, dançarinos, né? Que vão aprendendo e educando outras sensibilidades, outras cognições, outras possibilidades, outros afetos, outras linguagens, né? Que a gente acaba, às vezes, ficando na formalidade, que é importante, né? É óbvio, o conhecimento formal é importante, mas que, para muitos, o caminho na vida, né? Será por outras, não pela linguagem verbal, necessariamente, né? Não pelo conhecimento formal, mas por essas outras sensibilidades. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, né? Pessoas neurotípicas, aí, como agora se fala, talvez mais ainda, né? Então, eu fico pensando como é que a gente poder criar na escola espaços onde múltiplas linguagens ou possibilidade de expressão vai ser o que vai fazer dela acolhedora, para que a diferença possa aparecer e não seja uma violência contra essas pessoas que não conseguem se comunicar ou têm uma dificuldade maior de se comunicar do jeito padrão que a gente coloca, né? Então, eu fico sempre pensando nessas questões, né? Eu lido com saúde mental, né? Então, lido com pessoas fora do padrão, por definição. E aí sempre é uma questão que sempre vem e volta, né? Porque também é difícil lidar com isso, né? A Dani estava falando, né? Assim, então, o aluno se manifesta do jeito na sala, não vai se manifestar igual no CAPSI. Tá, mas o professor está preparado para lidar com aquela forma de manifestação diferente? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente constrói uma rede que, de fato, possa, e talvez dentro da escola, e não fora da escola, mas com outros profissionais que possam estar ali junto e possam construir outras possibilidades, que também não é só para deixar nas costas do professor, né? Porque é o que é mais fácil fazer também, né? Então, a culpa é do professor, o professor que se vire, né? Estou vendo a Rafa só fazendo assim. É isso, porque também é violento com o professor, né? É inseguro, porque para o professor que está inseguro de como lidar, também é uma insegurança, né? A Liana estava falando dessa insegurança. A insegurança também da incerteza do que fazer, né? De como lidar, do que como oferecer o melhor. E tenho certeza que a maior parte dos professores das nossas escolas, né, da nossa rede pública, com certeza, mas diria que das escolas privadas, está ali querendo fazer o melhor para os seus alunos, né? Não tá de forma alguma querendo o mal dos alunos, mas muitas vezes não sabe como fazer. Muitas vezes se vê inseguro de como lidar com essas diferenças, né? Se vê inseguro com as suas próprias dificuldades de lidar com as outras diferenças sobre gênero, sexo, né, orientação sexual, não sabe o que falar, né? Se vê com os seus próprios preconceitos em relação à raça, porque somos todos marcados, né? Não dá para dizer que não somos marcados por isso, porque somos, né? Digo de quem vive isso e quem se vê marcado por isso o tempo todo. Enfim, a única coisa que acrescentar ainda aqui, eu não sei nem tempo, a Rafa não controlou, mas enfim, só para... né, é que também tem algo da expressão que às vezes a gente fica também na expressão formal, mas o espaço de brincar, de lazer, dos jogos, né, de reforçar
de como esse espaço é importante, né? O espaço onde as crianças e os adolescentes podem, inclusive, assumir outros papéis, que não aquele que está formalmente, possam experimentar outros papéis, experimentar estar em outras posições e poder, de fato, se desenvolver e vendo qual é o caminho que eles vão querer protagonizar para o seu próprio desenvolvimento. Bom, é isso, sim. Eu acho que abre para o bate-papo. Eu não preparei nada muito organizado, mas era muito mais para bater um papo do que qualquer outra coisa. Não, foi perfeito, Paulo. Sua fala foi maravilhosa. Eu vou quebrar um pouco um protocolo aqui também, porque eu estou achando que as pessoas são muito incríveis. Eu vou lançar um tema, e quem quiser, por favor, educadamente, quem quiser falar. Não falamos dela, mas eu só penso nela, que é a Bell Hooks, Tudo sobre Amor, que fala que amar é ação. E eu sempre penso nisso na minha prática, né? A gente vem dessa coisa do português, o amar é um verbo, o verbo que é ação, né? É o fazer, é a praxis. E como a gente está falando com professores, eu queria que, não sei, que a gente pudesse também falar alguma coisa, alguma medida, como a gente consegue ajudar, dar alguma dica para esse professor que está em sala de aula para contribuir justamente nesse projeto de vida do aluno, pensar na saúde mental. E antes de responderem, por favor, eu quero falar uma frase que o Paulo me disse antes de começar a live, que eu gostei, eu anotei no meu caderno. Ele estava comentando e falou: saúde mental é o nosso cotidiano. E eu achei que faltou falar isso. Saúde mental é o nosso cotidiano. Os projetos de vida dos nossos alunos estão ali também. Então, como é que, sei lá, falar aí agora direto com esse professor que está assistindo a gente, alguma ajuda, alguma dica, alguma coisa. E aí vocês fiquem à vontade, cada um na sua vez. Quer começar, Paulo? Você que estava já... Tá bom, já que eu tô quente, né? É isso. Exatamente. Eu acho, Rafa, que é fundamental nesse momento que a gente possa pensar em projetos de vida como não em projetos de vida muito ambiciosos e muito à distância, né? Eu penso no que eu estava escutando também, conversando com uma colega de trabalho, né? Os pequenos futuros, né? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes de consultório, né? A gente, no máximo, consegue enxergar os 2 próximos passos que a gente vai dar. Depois disso, a vida vem ou o próprio passo que a gente deu abre outras possibilidades que a gente não conseguia ver antes. Muitas vezes, o que a gente precisa com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, é ajudá-los a pensar quais são os próximos 2 passos ali da vida. O que é que eles querem daqui a 6 meses, 1 ano, né? E às vezes até tirar um peso, né? Que não no Fundamental 2, mas que no final do nível médio fica aquele peso de então agora eu tenho que decidir o que vou fazer da vida. Então vou trabalhar com o quê? Ou se tiver o privilégio de poder fazer o Enem e fazer uma faculdade, então vou fazer qual faculdade? Como se e aí um peso como se fosse determinante e aquilo fosse para a vida toda. Né? Eu sou um exemplo de que não é para a vida toda. Eu sou técnico em eletrônica formado. Né? Depois eu fui fazer filosofia, para depois ir fazer a psicologia. Né? E ainda depois eu fiz um outro curso técnico em acupuntura, depois de tudo isso. Então, assim, esse percurso de vida toda, para mim, é quase que uma falácia. Talvez fosse comum na época dos nossos pais, né? Mas nas sociabilidades de hoje, esses percursos vão sendo construídos a cada 2 passos, né? E eu acho que o que a gente pode ajudar para os professores talvez seja isso, assim, de que nesses projetos de vida, nessas conversas com os alunos, ajudar a tirar esse peso de uma coisa que é para a vida toda. Qual é o próximo 2 passos que a gente precisa dar, ou que a gente quer dar, né? No final das contas, que não é nem precisa, é que quer dar, ou que precisa dar para alcançar aquilo que a gente quer, ou para ir para o caminho que a gente está querendo ir. Eu ficaria por aqui, para dar espaço para as meninas. É tentar entender também que a vida não é tão linear, né? Eu acho que às vezes a gente fala muito de uma ideia de progresso, de uma linearidade, sair daqui para ali, e o meio do caminho é muito louco e a gente para em uns lugares que a gente nunca nem pensou, né, na vida. Mas Dani, Liana, alguma contribuição? Posso? Não, assim, eu achei essa pergunta ótima, porque eu sempre passo tempo, enfim. Mas quando eu encerrei e falei um pouco sobre não ter resposta, porque eu sempre gosto de ter esse cuidado, porque
quando a gente faz, né, uma reflexão, uma crítica, parece que a gente tem a solução. E longe disso. Eu me acho uma professora super tradicionalista, pouquíssimo criativa. Então, por exemplo, eu digo isso tudo, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar. É isso, eu raramente trabalho com arte, eu sou uma professora muito mais classicona do que isso que eu acho que pode ter. Mas aí eu queria voltar um pouco na questão do vínculo e do afeto. Teve uma figura que ainda hoje é muito ativa em alguns serviços, mas que foi fundamental para a saída dos pacientes internos, que eram os cuidadores e as cuidadoras, majoritariamente cuidadoras mulheres, que são profissionais de nível médio, alguns deles com nível básico de formação, e que atuaram nesse dia a dia para reconstruir laços com a cidade, reconstruir possibilidades no cotidiano dentro da instituição ainda. E essas pessoas, elas não vinham de nenhum saber, elas não vinham de nenhuma formação. E uma vez eu vi uma cena no NISE que foi muito bonita, que nesse dia eu cheguei de carro e tinha um paciente interno de longa permanência, deitado no chão, no estacionamento. Ao redor dele estava a diretora da instituição, a coordenadora do núcleo de moradias, mais umas 2 psicólogas, tinha assim um batalhão de todas as formações possíveis ao redor dele, tentando fazer ele levantar dali, porque ele estava em risco, porque ele estava no estacionamento, então alguém podia não ver, enfim. E aí uma mobilização para tentar tirar ele dali, e todo mundo na conversa e tal, não sei o quê, e não havia meios de tirar ele dali. Liga daqui, liga de lá, não sei o quê. Chamaram a cuidadora dele, que estava na casa onde ele vivia lá dentro. Ela chegou na rodinha onde estavam. Fulaninho, vamos para casa? Dali ele levantou, deu o braço a ela, levantou e foi embora. Então, assim, não foi preciso nenhum saber para aquilo. O que aconteceu ali? O vínculo de afeto e confiança que ele tinha com ela, que era a cuidadora dele. Então, assim, é por isso que eu digo que quando a gente enfrenta um problema com um aluno na escola, se algumas coisas que se reproduzem ali, algumas coisas que a gente sabe, e a gente sabe de muita coisa da vida dessas crianças e desses adolescentes, elas se produzem ali, e não adianta, eu posso ter 10 psicólogos na escola, que se esse vínculo tiver construído comigo, não vai ter caminho para isso que não seja com a minha participação. E não vai ser a minha participação como psicóloga, porque eu não sou psicóloga. Mas é comigo que se estabeleceu, foi comigo que se estabeleceu aquele vínculo. Eu estou falando comigo aqui, né, com qualquer pessoa. Então, assim, eu acho que isso é uma contribuição que é importante, assim, que eu aprendi na saúde mental e que eu acho que vale para todo mundo. É entender isso, assim, que o cuidado não é o cuidado especializado. Cuidar do outro é isso. Eu não vou fazer terapia com nenhum aluno meu, porque realmente eu não sei nem por onde começar. Mas, assim, eu posso respeitar e valorizar esses vínculos e esse afeto, sabe? Eu acho que esse é um começar do caminho, assim, que é o máximo que eu consigo fazer. Pois é. Só acrescentar uma coisa disso, nesse caminho que a Dani está dizendo também, né? Eu acho que a gente também pode valorizar os vínculos que eles fazem entre eles mesmos, né? Os adolescentes, né? A gente, na saúde, tem a estratégia dos adolescentes, da rede de adolescentes promotores da saúde, né? A gente entende que cuidado entre pares, né? Ou educação entre pares, ou como que a gente queira nomear, tem uma potência enorme, né? Na saúde mental, nós contratamos familiares e usuários para cuidar de outros usuários, né? Contratamos formalmente, porque a experiência que eles têm, né? A gente fala que são especialistas por experiência, né? A experiência do adoecimento que alguém tem, eu, por mais que estude, por mais que, né, possa fazer todo caminho acadêmico, tem uma experiência clínica, eu não vou ter a experiência do adoecimento. Tem algo que se passa de quem compartilha uma certa experiência, e aí sejam os adolescentes de uma certa favela do Rio de Janeiro, ou de uma certa localidade, sejam os usuários da saúde mental, ou os familiares, que tem algo que é deles, né? E que esse vínculo, essa compreensão parte dali. Então, às vezes, a gente poder estimular também espaços de cuidado, e com muito cuidado, obviamente, porque facilmente na escola vira bullying, né? Vira segregação também, a gente sabe disso, mas talvez seja um caminho que a gente possa apostar.
Liana, alguma Oi, estou contribuição? aqui. Então, eu sou professora da UERJ, né? Não tenho experiência na escola, mas em termos da UERJ, eu acho assim que a minha experiência é bem impactante no sentido de que é super importante ser gentil com os alunos. Eu tenho uma experiência de eu chamar o aluno e falar assim: olha, fiz uma pergunta, vamos refletir sobre a pergunta. Quem vem aqui na frente e conseguir elaborar essa pergunta, eu dou meio ponto na prova. Aí o aluno levantou a mão e falou assim: professora, a senhora vai me humilhar se eu errar? Aí eu olhei e eu falei assim: te humilhar? Mas por quê? Se você errar, você vai aprender, porque a gente vai conversar o que é o conteúdo correto. Ele, não, porque os professores humilham muito, né? Então eu acho assim, quando você já começa a pensar na gentileza, no afeto, de tratar aquele aluno de uma forma gentil, você muda a maneira que você vai passar o conteúdo, sabe? É isso um pouco a experiência que eu tenho lá na UERJ. E no sentido que agora, por exemplo, a UERJ ela tem muitos alunos diversos. Então, na psico, eu tive 2 alunas cegas, 2 no espectro autista, e eu não tive nenhum treinamento para ser professora, eu não fiz licenciatura, né? Eu sou formada no bacharelado, a gente vai aprendendo, né, ali, na prática. Então, ouvir aquele aluno, o que é melhor para você, o que eu posso fazer por você, como, ainda mais que eu tenho uma aula visual, vocês viram, né? Eu mostro muito o cérebro. Como é que eu posso fazer isso por você? Ouvir, né? Ouvir. Mas, então, esse em termos da minha experiência. Em relação à escola, eu estou agora com um projeto de extensão que é exatamente levar esse conhecimento da ciência para as escolas. E eu fiz uma apresentação para os professores no município, e eu gostei do que a Dani pontuou, porque foi algo que me deixou sem ação. Porque dentro do que a gente poderia fazer para melhorar a saúde mental daqueles professores, eles me disseram: a gente precisa de psicólogo. Se os nossos alunos não estão bem, a gente não está bem. A gente precisa de psicólogo aqui. E eu acho que... E aí ela falando, me veio uma luz também trazer, que às vezes não vai ser possível, né? Mas que trazer a importância desse vínculo, falar para eles: olha, mas eles têm um vínculo com você, né? Isso pode amenizar, porque o professor passa isso na sala de aula. Eu falo sobre emoção, sobre saúde mental, então às vezes eu tenho aluno aos prantos na minha aula, e eu não sou psicóloga, então eu me ponho ali como uma pessoa de acolhimento, de afeto. Então é mais nesse sentido, né? Só reforçando, né? Escuta e acolhimento qualquer um pode fazer, né? O que psicólogo faz diferente é psicoterapia, né? Escutar e acolher qualquer pessoa pode fazer com o mínimo de boa vontade, né? Eu ia falar um pouco isso também, que essa coisa do acolher. Eu lembro que, dentre os cursos que eu já fiz, uma das coisas assim que me chamou a atenção, que eu levei para minha prática era: você tem uma situação de violência, primeira coisa, acolhe. Depois você procura saber, mas por que isso, né? E como vocês falaram, a gente tem uns vínculos. A gente está muito tempo dentro de escola, a gente está ali um ano inteiro, 2 anos, pega às vezes um adolescente lá dos 11, vai até os 14. Depois de um tempo, você realmente cria um vínculo, você realmente tem uma noção de confiança. Do contrário também, vou falar que eu já fui muito acolhida pelos meus alunos em momentos bem complicados da minha vida. Momentos de mortes de parentes, os alunos nitidamente verem que você não está bem e alguma coisa assim, turmas pesadíssimas, olham, você está ali meio mais ou menos assim, que foi, Rafa? Então, eu acho que o caminho que a gente está falando aqui é bem isso mesmo, é pensar no acolhimento, é pensar no afeto, e tentar ali, dentre todos os problemas, né, que o Paulo falou, Dani falou, Ana falou, Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada. Como falou, sem romantizações, tem violência em todos os lugares, dentro da escola, fora, o cotidiano, a forma de falar de alguns dos nossos alunos é de um nível de violência, traz uma carga ali muito pesada. E como é que a gente pode lidar com aquilo dali, além de promover e pensar e exigir algumas políticas públicas também, mas ali no chão da escola, como é que a gente está ali de imediato?
falo também que estar na sala de aula é trocar a roda de carro em movimento. E ali? O que está acontecendo? Então, acho que também pensar em estratégias para isso, né? Para a nossa vida. Bem, já estamos aqui batendo a hora da mesa, infelizmente, porque eu estou adorando o bate-papo, acho que está fluindo muito. Algumas considerações finais de vocês? Gostariam de falar uma última palavra com os professores? Alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de poder fazer esse bate-papo. Acho que assim, a gente vai, cada vez que a gente vai falando, vai aprendendo também um pouco aqui, né? Então, por mais que eu tivesse mais proximidade com as coisas que a Dani apresentou, por né, ter frequentado o museu, inclusive, né, por ter trabalhado no NISE, né, a gente sempre olha e aprende alguma coisa nova. E a Liana, então, né, a parte da biologia, que a gente acaba não indo tanto, e tanta coisa que deu um nó aqui no meu cérebro que eu não sei nem se vai ter cognição para isso, não. Mas, enfim. Sim. Mesmo em ambiente seguro, para o aprendizagem daqui, nessa sala virtual, me deu um nó também, confesso, mesmo. E, assim, essa eu vou levar para casa e vou estudar. Caramba, hein? Eu vou. Espero que não tenha assustado os alunos, os professores. Não, assustou não, mas assim, realmente foi surpreendente. Não que a fala do Paulo não tenha sido boa, da Dani eu já conhecia, alguma coisa mais assim. Sim, fiquei surpresa, fiquei feliz. Obrigada. Foi um prazer estar aqui, eu agradeço muito e eu aprendo muito nessa troca, né? Então, eu sempre aceito e sempre fico muito feliz de poder trocar, né? E como eu falei, eu fui professora antes de entrar na UERJ, numa pós-graduação em psicologia que mudou a maneira de eu ver a neurociência, né? Então, eu aprendi muito com quem faz a prática clínica, com quem está ali de fato. Então, é sempre bom ter essas conversas. Aqui eu já aprendi pra caramba, já sei agora como falar para os professores que querem um psicólogo de qualquer maneira. Já sei, porque eu fiquei assim, mobilização, fiquei em defesa. Não, eu queria também só agradecer, dizer assim, né, eu coloquei a pergunta sobre as pontes, e eu acho que a primeira coisa é a gente poder ouvir, assim, porque dizer que dá para fazer muita coisa sem ser especialista não quer dizer que a gente não precise dos especialistas todos conversando, né? E aí acho que ela falou isso, assim, não quer dizer que a gente não precise de mais psicólogos na rede, de que a gente possa contar e pactuar, eu acho que é justamente isso, como é que a gente circula mais, como é que o CAPCI pode, para o caso de alunos que estão, né, nos CAPCIs, como é que os CAPCIs podem estar mais próximos da escola, como é que a escola pode ir até o CAPCI e nos outros dispositivos da rede também. Então, é isso, né? A gente não está prescindindo, mas é isso. Acho que qualquer espaço de conversa nesse sentido pode contribuir, né, para a gente construir essas pontes. Então, foi ótimo. Gente, eu agradeço mais uma vez essa mesa de pessoas incríveis, pessoas brilhantes, como vocês puderam, né, ver. Agradeço também a gerência dos anos finais, a GAF, a CEF e a Multirio. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos.